Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 20 de fevereiro, quinta-feira, Deus te abençoe. Estamos lendo aqui Salmos 71, 21. Aumentarás minha dignidade e uma vez mais me abençoarás com a tua presença confortante. Este salmo é um salmo de Davi e é o salmo, como alguns têm chamado, da sua velhice. A história de Davi é tão marcante e pontuada que alguns salmos os estudiosos conseguem fazer referência. Esse aqui é o tempo em que ele teve refugiado. Isso que foi por causa do pecado que ele cometeu. O outro salmo foi quando ele fugia de Absalão, e assim vai, né? Esse aqui os estudiosos não tiveram tanto trabalho, porque a gente entendeu que é a velhice, né? Aliás, algumas Bíblias trazem o seguinte, trazem títulos. As mais antigas falam de que Davi confia em Deus, roga-lhe que livre dos inimigos, etc. Outras falam a oração confiante do idoso, ou a oração do idoso, porque esses subtítulos não são canônicos, né? São dados. E eu gosto desse título mais recente, a oração de fé do idoso, porque, como eu disse, não deu muito trabalho para os estudiosos, porque ele fala disso no Salmo. Ele fala de cabelo branco, ele fala de que está perdendo as forças, não me desampares na minha velhice. Então a gente tem certeza que ele está falando desse período da vida. E, e todos nós, quem não chegou vai chegar, alguns não chegam, também é verdade, por motivos vários, né? Alguns não chegam nessa fase. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o salmista idoso, mas tem outras complicações que ele diz nesse salmo. Ele diz que ele é perseguido pelos inimigos. E ele fala de fraqueza natural, né? Que é óbvio que se não vai convidar um senhor de 80, 90 a correr uma maratona. Se houver no mundo algum idoso que faça isso, ele está para além do comum, está realmente fora da curva. Porque o normal é que haja um enfraquecimento das forças, que haja um declínio de uma série de atividades, né? E, e o Salmo também fala não só, então eu repito aqui, não só da idade, perseguição de inimigos, provavelmente se aproveitando desta fragilidade, dessa idade, uma provável doença, como alguns estudiosos pensam que ele faz referência aqui, mas enfim, é um quadro de aparente vulnerabilidade, a, aonde o lugar, aliás, que a gente pode ocupar na vida, independente da velhice, porque às vezes uma criança ou um jovem ou qualquer pessoa pode estar nesse lugar de, como é que eu vou dizer? Esse espaço, esse ambiente que oferece condições para provocar doença, né? Ou morte, perigos, né? Então, qualquer um pode passar por isso. É importante falar isso, que isso não é algo só do idoso. Pode acontecer, dependendo da situação, pode acontecer de se tornar vulnerável diante da vida por outras razões. Ele faz uma oração. E é interessante, eu acho linda a oração dele, porque ele lamenta, faz uma lamentação, isso é coisa de oriental mesmo, né? Inspirado pelo Espírito Santo, faz uma lamentação, mas é uma lamentação para Deus. Mas não é uma lamentação do tipo, a minha vida não vale nada, por que que eu
por que que eu não morro, qualquer coisa assim, não é disso que estamos falando, né? É uma lamentação aonde ele simplesmente mostra o que está acontecendo através da lamentação. Então, como é que a gente ficou informado de inimigos, de vulnerabilidade, de fraqueza e o sentimento de abandono, abandono mais ou menos, né? Mas pelo menos ele pede isso para que não fique sozinho nessa existência, através da lamentação. Mas ele liga, como todo bom salmo, essas, esses apontamentos que ele dá do que ele está vivendo, do que está acontecendo com ele mistura com louvor, né? Então isso eu acho muito saudável do ponto de vista psicológico, quando a gente consegue nomear o que nos acontece, né? Porque tem gente que está triste e não sabe o porquê, né? Tem gente que está com raiva e não sabe o porquê. Tem gente que está num desconforto e não sabe o porquê. Mas se ele pode nomear e dizer, não, eu não estou legal porque eu estou com inveja do fulano, né? Opa, já começa a pensar em cura. Por quê? Porque ele conseguiu entender o que está acontecendo com ele. Então ele pode também pensar, ele ou ela, né? Ah, eu estou triste porque perdi meu cachorrinho. Pronto, já entendeu o processo, quer dizer, sabe de onde vem a tristeza. Não, eu estou frustrado porque eu fiz planos para fazer tal viagem e não deu certo. Ou então eu até fui para a viagem, mas choveu os 6 dias, então estou frustrado. Nomear, né? É o que Davi faz, nomeia, né? Ele diz o que está acontecendo com ele, só que com louvores a Deus, né? E quando a gente é capaz de elogiar Deus nestes processos da vida, que a gente nomeia, que a gente entende que faz parte da vida. A velhice é uma delas, a vulnerabilidade na vida é outra, e outras possibilidades, adoecimento, desemprego, crises, né? Qualquer coisa que nos aconteça. O que ele faz que eu achei lindo nesse salmo? E eu também te convido a gastar um tempinho hoje para ler o salmo inteiro, né? Ele faz lembrança da experiência anterior. E uma das experiências que ele fala é que ele diz que teve um momento na vida em que as pessoas achavam que ele era um menino prodígio, né? Digamos assim, nos termos de hoje, né? Ah, ah, então ele lembra o quê? Que ele já teve força, que ele já teve vida, que ele já teve que nem sempre foi do jeito que ele está vivenciando naqueles dias em que ele escreveu o Salmo. Então ele lembra das experiências, ele lembra o quanto Deus o acompanhou uma vida inteira. E isso aqui é coisa da fé, né? Porque a gente pode até constatar, hoje eu não consigo, enquanto idoso, né? Não consigo caminhar, vamos supor. Ou então perdi a visão, ou tive um derrame, estou paralisado do lado, sei lá, direito, né? Qualquer coisa assim, mas estou vivo. Aí começa a louvar a Deus, começa a lembrar, no passado, quando eu tinha saúde, Deus me abençoou, porque eu criei meus filhos, louvado seja o nome do Senhor, porque eu trabalhei 30, 40 anos lá e acolá, porque eu fiz amigos, porque Deus me deu o privilégio de viajar, Deus deu o privilégio de ver, sei lá, os netos, alguns vão dizer até bisnetos. Deus me abençoou nisso, me abençoou naquilo. Ele começa a lembrar. Em outro tempo, né, passei por enfrentamentos e Deus me abençoou. Quando eu estive desempregado, Deus me abençoou. E assim vai, né? Lembrando da experiência de uma vida inteira. Porque é esse tipo de fala que sai do escuro, sabe, irmãos? Percebe o movimento?
ele nomeia o que está acontecendo com ele, né? E isso já traz lucidez, né? Já traz nitidez, já traz clareza. Depois, no Salmo, ele nomeia o que está acontecendo, como eu disse, mas louva a Deus. Louva a Deus e lembra o passado. Isso é muito esperançoso, né? Eu li uma frase a respeito da esperança que isso acho que é coisa de Rabino, se eu não estou enganado, que ele diz que uma certeza inspirada, que a esperança, melhor dizendo, a esperança é uma certeza inspirada por Deus, né? Então, a pessoa está numa situação difícil, mas ela tem uma esperança que é inspirada por Deus. Ele sabe que ele pode louvar a Deus porque ele não esteve sozinho no passado e esse novo enfrentamento, essa nova dificuldade, ele não vai estar sozinho. Tanto que mesmo na velhice ele diz: aumentarás muito, ou aumentarás minha dignidade. E uma vez mais, ele está falando do quê? Está somando o passado. Uma vez mais, é porque Deus já fez antes. Ele diz: uma vez mais me abençoarás com tua presença confortante. Eu fiquei pensando a respeito dessa questão de vulnerabilidade. Um idoso pode se sentir assim, outros não sentem nada, viu, amados? Outros passam bem. Mas a maioria, as condições ambientais, culturais, sociais, né? Alguns acabam ficando doentes, né? E o Estado, a sociedade não ajuda nesse processo. Por quê? Porque naturalmente já vem alguns déficits. A pessoa se aposenta, a maioria ganhava X, aí ganha menos X, né? Vai para a aposentadoria, numa época que talvez mais precisasse, passa a ganhar muito menos. Então, não tem tanta força assim, né? Não tem. E se eu for pensar no que acontece nos lares, né? Como ele vai perdendo, às vezes, o lugar, a voz, a vez, né? O poder de decidir coisas, até de dar opinião. Às vezes, a família sufocam, às vezes, família roubam o patrimônio desse idoso. E todo mundo sabe, eu não estou falando uma coisa aqui incrível, não, eu estou falando o que acontece, né? Às vezes coloca lá num lugar para se ver livre do idoso. Então, tudo isso é possível. E aí, por causa das condições, destas coisas que são naturais na velhice, aí vem riscos, né, de depressão, de doença, declínio funcional. Alguns não conseguem fazer as coisas sozinhos, começam a depender dos outros. Então, e quanto maior for a falta de dinheiro, né, a condição socioeconômica, maior a chance de doença, de morte, né, que se associa com esse quadro, porque a pessoa não tem condições. Tem condições de comprar remédio, não tem condições. Osmar, por que você está falando destas coisas tão, parece tão tristes? Pois é, porque são realidades quando a gente pensa no idoso, mas esse idoso aqui, que a gente está considerando que seja Davi, ele tem, ele tem confiança em Deus. O que tira ele do lugar de vulnerabilidade é a presença confortante de Deus. E aí, se você parar para pensar na nossa vida espiritual, às vezes nós temos condições ambientais que nos deixam vulneráveis, né? A cultura, as ideologias podem nos colocar para adoecer espiritualmente. As questões
os déficits, né, como eu citei aqui, né? Às vezes a gente perde força para caminhar, às vezes perde o poder espiritual, às vezes esquece que tem recursos divinos a nosso favor, né? A gente esquece de uma série de coisas e aí fica vulnerável, sujeito a doenças espirituais, sujeito a mancar, né, espiritualmente. Deus nos abençoe a pensar que o salmista recorre à experiência anterior de um Deus que sempre abençoou e que pode abençoar nestes momentos de fragilidade. Deus te abençoe. Eu sei que eu dei uma viajada aqui, um pouco, mas acredito que não fui para longe da ideia do salmo. Mas Deus te abençoe. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. E o salmo vai falando coisas assim, louvores, numa esperança inspirada por Deus. Uma certeza inspirada por Deus é a nossa esperança. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, que o teu nome seja glorificado para sempre. Obrigado, porque o Senhor está conosco em todo o tempo e a tua misericórdia nos alcança sempre. Dá a tua bênção, Senhor, a todo o teu povo. Olha para a nossa fragilidade e nos ajude, Senhor, a nos conservarmos na tua presença, porque isso nos é suficiente. Oro no nome de Jesus.